bom dia, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar nesse sábado com cara de inverno. E é sobre o inverno que nós vamos falar, sobre os problemas respiratórios que acontecem no inverno. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Dr. Nelson Quintino, otorrinolaringologista. Nelson, muito obrigada. Nada, Renata. Bom dia. É um prazer estar participando aqui do seu programa. Bom dia a vocês que estão em casa assistindo. E é isso aí, vamos bater um papo legal sobre a otorrino e sobre essas doenças que mais acometem as vias aéreas superiores no inverno. Isso. Então, começa logo falando por que no inverno acontece mais esses problemas nas vias aéreas superiores. Gripes, resfriados, por que no inverno? Bom, Renata, o inverno, esse período frio, a gente quer estar mais em um ambiente fechado, mais agasalhado, certo? E sempre fica próximo de outras pessoas. É mais fácil de ter a transmissão do vírus. A maior justificativa é essa mesmo. Muito bem. Uma dúvida que sempre tem é a questão sobre o que é gripe e o que é resfriado. Fala pra gente qual é a diferença. Bom, em termos médicos, em termos científicos, a gripe ela é causada pelo vírus influenza, certo? E o resfriado pelos outros vírus. E é uma infecção mais branda, certo? O resfriado é causado principalmente pelo rinovírus, quando acomete mais o nariz e os seios paranasais. E a sintomatologia lembra muito uma rinite alérgica, por exemplo. Coriza, discreta congestão nasal, certo? Tosse pelo corrimento da secreção pela faringe. E se tiver febre, é uma febre baixa, geralmente não fica prostrado o paciente. Já a gripe, a sintomatologia da gripe, ela é mais sistêmica. Além de acometer a via aérea, ela é mais sistêmica. A febre pode ser mais alta, certo? O paciente fica mais debilitado. Os sintomas de nariz e dos seios paranasais, eles são mais intensos, a congestão é maior, a dor na face é maior, certo? E é isso aí. Tem um tempo médio delas, do início até o final? Geralmente 5 dias. Por se tratar de uma infecção viral, geralmente 5 dias é o tempo para poder cessar essa infecção. Com o uso de medicação, pode-se acelerar a melhora. E sem uso de medicação, isso aí, 5, 6, 7 dias. Nelson, geralmente a gente trata gripe e resfriado em casa, né? Então, assim, a gente nunca procura um atendimento, sempre tenta fazer isso em casa. No meu caso, quando a gente não trata direito, vai levando, vai empurrando com a barriga, sempre acaba numa rouquidão. Agora, há poucos dias, eu quase perco de gravar programa, porque eu estava totalmente sem voz. E a gente vai para os tratamentos, se mandar rolar no chão, a gente rola. Então, assim, gargarejo com limão, gargarejo com vinagre, gargarejo com água morna e sal. Isso realmente diminui os sintomas ou não tem nada a ver? Primeiro eu vou falar dessa parte aí, se é mito ou é verdade, essa questão desse tratamento domiciliar, né? Que isso é passado de geração em geração. A vizinha ensinou, a avó ensinou. É o seguinte, Renato, não tem nada comprovado cientificamente que um gargarejo com limão, vinagre vai melhorar a parte da rouquidão ou outra sintomatologia da garganta, certo? A dor de garganta, que é a odinofagia. Mas assim, tem gente que se sente bem, traz um bem-estar fazer isso. Um alívio. Um alívio, com certeza. Então, eu não contraindico, só peço para moderar. Mas, em termos científicos, não tem nada que comprove. Na verdade, o bom é passar com um especialista para a gente poder analisar, ver se trata de uma infecção viral, se não evoluiu para uma infecção bacteriana, certo? Que pode ser uma complicação do resfriado ou de uma gripe maltratada. E a questão, você disse que evolui com uma rouquidão. Certo? Isso vai depender também de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma maior sintomatologia nariz, nos seios paranasais, tem gente que tem uma maior sintomatologia em ouvido, certo? Tem gente que, no seu caso, na parte das cordas vocais, no caso, na laringe. Até porque eu falo muito, né? Consultório o dia todo, então termina forçando mais. E gosta de conversar também bastante, né? É assim mesmo. O bom, certo? Se os sintomas não melhorarem a partir do 5º dia, é procurar a assistência médica para a gente poder colher a história, uma anamnese completa e poder identificar, certo? Se possível, o que causou, certo? E por que ainda está com esse quadro. Geralmente, quando evolui, ou para rouquidão, ou para dores na face, ou a secreção ficar amarelada, geralmente se trata de um quadro bacteriano, certo? Que é uma infecção, na maioria dos casos, uma infecção oportunista.
do tratamento já se torna diferente. Já vai demandar, a gente vai precisar lançar mão de antibióticos, certo? Um analgésico mais potente, anti-inflamatórios, tá bom? Porque vai ter um edema. Hoje a gente trata uma via aérea como se fosse uma via aérea única, certo? Ouvido, nariz, a garganta é a faringe, a laringe, tá? Traqueia, brônquios, que é... Eu te perguntei isso porque assim, a gente costuma tratar a gripe e resfriado como uma doença boba. Né? E aí, como eu falei, meio fica empurrando com a barriga. E eu lembrei, você falando assim, garganta, ouvido, e que isso, no passar dos dias, você pode vir com uma doenças mais graves. Eu estava conversando com o Dr. Sérgio Francisco, e ele falando que você pode ter problemas cardíacos por uma garganta mal curada. Exatamente. Um resfriado comum, uma gripe mal curada, ela pode trazer complicações sérias, certo? Em todas as faixas etárias. Da criancinha até o vovozinho pode ter alguma complicação. As principais complicações, certo? Além certo, a evolução para a infecção bacteriana, é o maior comprometimento do nariz, dos seios paranasais, do ouvido, certo? O ouvido médio, que eles são todos interligados. Através da tuba auditiva, o nariz, na parte mais posterior, tem comunicação com o ouvido. Se tiver muita secreção, se a produção estiver aumentada, essa secreção pode subir para o ouvido, ou a secreção que o ouvido produz não consegue descer, por causa do edema, do inchaço, de todo o epitélio da via aérea, certo? Isso pode causar otite, aquela otite média, aquela dor intensa no ouvido, que é um quadro comum, no inverno chega muitos pacientes assim no consultório. A sinusite também, certo? Que é o aumento na dor dos seios paranasais, já aquela dor na face, aquela secreção mais amarelada, aquele incômodo, a dor de cabeça, certo? Pode evoluir para disfonia, para rouquidão, como você falou, porque o edema vai se concentrar também ali nas pregas vocais, e se não tratado, pode evoluir até com a dispneia, com a falta de ar, no caso do acometimento da laringe. No caso da otite que você falou, pode haver perda auditiva? A otite, quando a otite média, ela já começa com uma perda auditiva. O paciente, além da dor, ele já chega com uma queixa de diminuição da audição. Doutor, eu estou ouvindo pouco. Meu ouvido está doendo muito, mas eu também estou ouvindo muito pouco. Porque o ouvido médio, o local onde está essa secreção, correlacionando com a sinusite e com as infecções das vias aéreas, é uma caixa aerada, certo? Que precisa estar aerada, precisa estar com a pressão igual, certo? Compensada com a pressão do meio, para poder transmitir o som, que é captado pelo ouvido externo, certo? No caso, a orelha externa, o pavilhão auricular, o conduto auditivo e a membrana, até o começo da membrana do tímpano, para vibrar os ossículos, onde tem os 3 ossículos dos menores do corpo humano estão no ouvido, certo? E eles amplificam o som para chegar até o ouvido interno, até a orelha interna, que é o que vai transformar o meio mecânico, certo? A energia mecânica em energia elétrica, mandar através do nervo auditivo até o cérebro. Mas essa perda auditiva, ela é temporária ou ela pode se perpetuar? Isso, muito bem. Na maioria dos casos, ela é temporária, certo? Tratou a infecção, foi drenada a secreção, a perda auditiva, ela vai melhorar. É uma perda condutiva. A gente pede exames, no caso a audiometria, para poder comprovar, certo? Mas se trata de uma perda condutiva. Melhorou do quadro, saiu a secreção, saiu o edema, a inflamação, vai melhorar, vai voltar à audição normal. Só que se não tratar rapidamente ou então de forma eficaz, pode se complicar ainda mais, certo? Porque o ouvido médio está relacionado diretamente com base de crânio, certo? Com o nervo facial, que passa nessa região do ouvido médio, de todo o osso temporal, e com a orelha interna, que é a parte sensorial do ouvido. E algumas vezes, algumas toxinas das bactérias ou dos vírus que estão ali presentes podem, por meio de contiguidade, acometer essa região e se tornar, no caso da perda auditiva, uma perda sensório-neural, que é uma perda pela destruição das células, certo? Uma perda geralmente irreversível. Outra coisa que eu percebo
é que eu tenho meu filho mais novo tem 7 anos e ele tem problemas respiratórios. Então, no inverno, eu percebo que ele ronca mais, ele respira mais pela boca. Então, foi feito um exame e foi visto que ele tem uma hipertrofia da adenoide. Tem alguma correlação também desse problema no inverno piorar? Muito bem, Renata. Tem sim, certo? Como eu te falei, que o resfriado e a gripe, que ela aparece mais 50% a mais no inverno, o que é que ela vai causar? Vai aumentar a secreção, vai aumentar a inflamação no nariz, na faringe, em toda a via aérea, certo? Criando-se um edema mesmo. Aí as partes moles, elas tendem a edemaciar, no caso. A adenoide é uma delas. A adenoide é um tecido de defesa, um tecido linfóide que fica por trás do nariz, fica na rinofaringe, certo? Fica no começo da coluna aérea mesmo. Quem tem ela hipertrofiada tem dificuldade para a respiração correta, que é a respiração nasal, pelo nariz. Mas, assim, no inverno pode sim, pode aumentar e pode também ter um caráter alérgico, né? Isso tudo necessita de investigação, tanto da parte do otorrino quanto da parte do alergologista também, para poder identificar se é só uma hipertrofia de adenoide, se é uma hipertrofia provocada por por repetidas inflamações, infecções ou rinites mesmo, no caso a rinite alérgica, e para poder manejar, fazer o melhor tratamento possível, certo? Seja ele intranasal ou medicamentoso oral. Ou seja, né, Nelson, eu tenho que voltar lá no consultório para reavaliar melhor. Com certeza, com certeza, tem que levar. Muito bem. Então vamos aos comerciais e a gente volta já já falando um pouco mais sobre os problemas do inverno, das infecções respiratórias. Até daqui a pouco. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje conversamos sobre doenças respiratórias no inverno. Aqui comigo o Dr. Nelson Quintino, otorrino. No caso do otorrino, como é que esse paciente chega até você e qual sua conduta? Certo? A sintomatologia vai ser praticamente a mesma. O paciente vai chegar com as mesmas queixas lá no meu consultório. Entretanto, lá a gente pode fazer o diagnóstico diferencial. Se realmente se trata de uma rinite alérgica ou uma rinite infecciosa. Foi o tema abordado logo no começo das infecções de vias aéreas superiores. Podemos lançar a mão no próprio consultório de alguns exames que vão facilitar o nosso diagnóstico, que seria a endoscopia nasal, certo? A videoendoscopia nasal, rígida ou a flexível, que é a nasofibroscopia, para poder ver se além do comprometimento da mucosa, que é o tecido de revestimento do nariz, o aumento da produção da secreção, o edema de toda a região do nariz, dos cornetos inferiores principalmente, que são as carnes esponjosas, popularmente conhecidas, se tem algum outro achado, se tem um desvio de septo, certo? Que pode estar causando piorando a obstrução, perfeito. Se tem uma sinusite, se o quadro evoluiu para uma sinusite, se tem alguma obstrução do complexo osteomeatal, que é o local de drenagem dos seios paranasais, que pode complicar no futuro com a sinusite crônica. Através desses exames, a gente vai poder fazer o diagnóstico diferencial, complementar o diagnóstico realizado pelo alergologista e, além do tratamento clínico, medicamentoso, como já foi falado, corticoide nasal, o antihistamínico, às vezes um corticoide oral, certo? A gente pode lançar a mão também da terapêutica cirúrgica para fazer uma ressecção dessas carnes esponjosas, desses cartuchos, para poder melhorar na passagem do ar, tirar um possível desvio, fazer a ressecção de um possível desvio de septo, certo? E, se caso necessário, abordar os seios paranasais, que seria a cirurgia da sinusite. Isso tudo através de uma boa anamnese, da história do paciente, do exame físico, associado. Sempre eu peço com a equipe multidisciplinar, no caso, quando diagnosticada a parte alérgica, encaminho para o profissional, para o alergologista, e entre outros profissionais que andam sempre junto com a gente, com a otorrino. E pronto, sempre pensando no melhor para o paciente. Fazer o diagnóstico tentar o mais correto possível, para poder entrar com a melhor medicação, para não onerar para o paciente e também ter um resultado satisfatório. Importante você falar da equipe multidisciplinar, porque no caso da asma, como é uma doença inflamatória, a própria perda de peso, melhora da alimentação,
também melhora a intensidade e diminui as intercorrências da asma, né? Justamente, não só a asma, como a rinite alérgica também, a doença inflamatória, como toda a atopia do paciente atópico, o paciente que é alérgico, certo? Muito bom você ter falado isso, porque assim, no nosso caso, algo que pode potencializar algum comprometimento de via aérea é o refluxo. Isso. Geralmente, muitos pacientes eles possuem o refluxo gastroesofágico e faringolaríngeo, que pode vir associado com a sintomatologia gástrica, certo? Com a pirose, com aquela azia, com aquela queimação retroesternal, ou não, pode vir com as manifestações atípicas, que seria tosse seca, a congestão nasal, seria a sensação de bolo preso na garganta, o glóbulo faríngeo, entre outras queixas. Por isso que é muito importante estar sempre caminhando com a equipe, né? Isso, a equipe multidisciplinar, ela sempre vem melhorar em tudo. Né? Sempre melhora, porque cada um é especialista na sua área. Ok. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Aí Doutor, que são as pessoas nas ruas fazendo as perguntas para a gente que está aqui no estúdio. Até daqui a pouco. Voltamos com mais um Saúde e Bem-Estar e agora a gente vai para o quadro E aí, Doutor? Nelson, nesse quadro a gente vai nas ruas e as pessoas fazem as perguntas para a gente aqui no estúdio. Vamos lá ver a nossa primeira pergunta. É certo ou errado usar cotonete? Chave do carro, palito de dente, prego, e aí? Exatamente. Vou responder a primeira pergunta aqui. Não é para se usar o cotonete, certo, pessoal? O cotonete, até na embalagem dele, não vem dizendo que é para se usar no ouvido. O ouvido ele tem um mecanismo de limpeza própria, certo? Ela é centrífuga. Começa a descamação de pele, a produção de cera do centro para fora do ouvido. E a maioria das pessoas tem essa produção normal e essa eliminação também normal. Algumas pessoas que têm um excesso de produção de cera ou então tem uma drenagem dificultada por alguma alteração anatômica, um conduto auditivo mais tortuoso, ou o excesso de pelo no ouvido, ou até o fato de estar usando muito cotonete. Um dos principais motivos para se ter o acúmulo da cera, que é até o intuito de muita gente usar o cotonete, que é para remover essa cera, é o próprio uso do cotonete. E nós costumamos, se usar o cotonete, você consegue limpar o que está na borda do ouvido, na borda do conduto. Mas o que está mais no centro, você acaba empurrando, certo? E chega a um ponto que se acumula mesmo. Muitos pacientes que chegam no consultório dizendo, doutor, eu fui tomar um banho de mar, um banho de piscina, ou até no chuveiro mesmo, entrou água e não saiu. Não, a água tem que sair, porque o ouvido, eu costumo falar que ele é como se fosse um copo deitado, ou então um cano com fundo fechado. Se entrar, sai. Certo? Salvo em algumas pessoas que têm a perfuração da membrana do tímpano, que já é outro caso. Mas se entrou a água, o ouvido estiver em perfeito estado, a água sai. Se não saiu é porque tem alguma coisa prendendo a água lá, ou um corpo estranho, ou então o excesso da cera. Certo? Por isso, não usem cotonete. Certo? Se for para limpar o ouvido, limpa com o cotovelo. Se certo? Conseguir limpar. Eu cresci ouvindo isso. Se limpa ouvido com o cotovelo. Com o cotovelo. Certo? E, assim, se sentir algum incômodo, vá procurar o especialista, vá no seu otorrino, que ele vai dar uma olhada. A gente tem o equipamento certo. Se tiver a cera, vai remover essa cera. Se tiver algum outro corpo estranho, vai ser removido. E agora, principalmente esses outros objetos. Chave, prego, palito. Certo? Eu trabalho na unidade de emergência e, com frequência, chegam pessoas que foram tentar manipular o ouvido com esses objetos, que chegam com trauma do conduto, da orelha, trauma na membrana, certo? Às vezes é um trauma tão agressivo que tende a perda auditiva e até de forma irreversível. Por isso é isso aí, gente. Ou seja, não se deve usar. Ou seja, só utilizar, se for utilizar o cotonete, só essa parte mais externa do ouvido. Para complementar. Limpa-se o que dá para se ver, que alguém vai olhar para você para não ver que seu ouvido está sujo.
que cera não é sujeira, né? Cera é um mecanismo de limpeza do ouvido, de proteção. Mas limpa, faz a higienização dessa parte mais do conduto mais externo e do pavilhão auricular, para não ficar à mostra. Mas lá dentro não se coloca nada. Tomara que o meu filho mais novo não escute essa história que cera não é sujeira, né? Porque criança não gosta muito de limpar o ouvido, não. Muito bem. Limpar desse jeito, certo? Isso. Vamos para a próxima pergunta. Meu filho dorme de boca aberta e ronca muito. O que pode ser? E aí, Nelson, no caso dessas crianças? Bom, mais uma vez, o bom é colher a história, fazer o exame físico bem detalhado e lançar a mão dos exames para poder ver o que é que está causando essa obstrução. Certo? Dependendo da faixa etária da criança, pode ser uma hipertrofia da adenoide. Certo? Como é o caso do meu filho. Como é o caso do seu filho. Pode ser por uma rinite alérgica que está sendo maltratada, tá bom? Que o paciente está com obstrução na parte mais nasal. E também pode ter a hipertrofia das amígdalas, também. Na criança deita, a amígdala muito grande, grau 3, grau 4, ela tende a cair, certo? Cair junto da base da língua ali e também atrapalhar na respiração. Mas geralmente, a maioria dos pacientes que chegam no consultório é por causa de uma hipertrofia da adenoide. Certo? A adenoide que fica por trás do nariz, fica ali na rinofaringe, na parte mais superior da faringe, no comecinho da coluna aérea, quando ela está um pouco aumentada, já pode causar alguma sintomatologia. E nesse tempo, piora, certo? Por causa dos resfriados, por causa das gripes, das rinites, e entre outras doenças da via aérea. Pode ter mais um edema, acentuar o edema nessa região, aumentando ainda mais a hipertrofia da adenoide. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta. Eu soube que fazer cirurgia de amígdalas baixa imunidade, é verdade? Essa é uma dúvida bem popular, né? Essa questão da imunidade e a cirurgia da amígdala. Realmente? Renata, é o seguinte. O melhor profissional para se indicar a cirurgia das amígdalas, a amidalectomia, é o otorrino. A gente vai saber quando vai ser necessário, porque existem indicações relativas e as indicações absolutas, certo? A partir do princípio que já foi indicada a cirurgia e a paciente chega com essa dúvida, que às vezes ela já passou com outro colega otorrino, né? E chega, doutor, eu fiquei sabendo que vai diminuir mesmo a imunidade. Olha só, a amígdala, por se tratar de um órgão de defesa, certo? Ela é um tecido linfóide, vai produzir imunoglobulinas, vai produzir defesa. Ela, logo após a cirurgia, cai um pouco da produção das imunoglobulinas, certo? Das defesas, mas até os 30 dias pós-operatório, volta praticamente 100% das defesas. Mas era uma amígdala, com indicação de cirurgia, é uma amígdala já hiperreativa, é uma amígdala que não está trabalhando com as suas funções normais, certo? Sendo indicada a cirurgia, de forma correta, não tem com que se preocupar, certo? As defesas vão permanecer, depois da cirurgia, normais. O paciente não vai evoluir com uma infecção secundária, não vai ser fator de risco para desenvolver alguma outra doença. Nem se preocupe em relação a isso. É uma baixa de imunidade que não vai comprometer a vida daquele paciente. Não, temporária. Certo? Até porque o sistema de defesa dessa região, da via aérea digestiva, não é só a amígdala. É a amígdala, é a adenoide, as tonsilas linguais, que são tecidos linfóides na língua também, na base da língua, e também na parede posterior da faringe. É um anel completo, certo? Então, em relação a isso, não tem o que se preocupar. Ótimo. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Eu fiz um raio-x da face, disseram que era sinusite, e é verdade? Raio-x de face, a gente vê aí a torta e a direita. E aí? Exatamente. Eu costumo dizer que se você está com raio-x de face, se você for fazer um raio-x de face, você tem 50% de chance de ter a sinusite ou não, independente se você tem ou não. Porque ele tem uma sensibilidade... Independente de sintoma ou não. Porque ele tem uma sensibilidade, uma especificidade de apenas 50%. Certo? O paciente que não tem queixa, não tem crise, submeter a um procedimento desse, a um exame desse, pode ser que venha com alguma alteração, a paciente se mexer um pouco na hora do exame e ver um falso positivo. Ou seja, o paciente, no laudo, vem dizendo que tem a sinusite, mas o paciente não tem queixa nenhuma. Então, a melhor coisa a se fazer é exatamente isso, é colher a história, fazer o exame
bem direitinho, usar a propedêutica armada do consultório, que é a endoscopia nasal, que a gente vai ver realmente se tem drenagem de secreção, se é uma secreção mais espessa, se tem obstrução da parte de drenagem dos seios paranasais, dos seios da face. E se tiver dúvida, se o paciente tiver muita queixa e a gente tiver a dúvida ainda para poder entrar com a medicação, a gente pode lançar a mão da tomografia computadorizada dos seios paranasais, que é o padrão ouro para se olhar os seios paranasais e bater o martelo em relação à sinusite. Então, não é certo sair pedindo raio-x da face, certo? Só se tiver muita queixa e só tiver aquele exame naquela região para poder ajudar o paciente, certo? Mas baseado na literatura, não tem indicação de pedir o raio-x da face. E até para complementar, às vezes, uma sintomatologia que você só quer o exame para bater o martelo, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é procurar o especialista, que é o otorrino, que vai ver qual é a melhor forma de diagnosticar. Para a sinusite, não tem indicação de pedir o raio-x da face. Ótimo. Okay? Vamos ver a próxima pergunta. Tomar vitamina C pode curar gripe e resfriado? A história da vitamina C, não é, Nelson? É assim, muitas pessoas deixam para usar a vitamina C quando já estão resfriadas, certo? Quando já estão gripadas. Isso não é o certo. A gente precisa ter um aporte de vitaminas, certo? Nenhuma hipovitaminose. Isso aí a vida toda, que serve até de prevenção, que ela ajuda no sistema imunológico. Em relação a isso, nada melhor do que você para falar de alimentação, da suplementação, assim, de forma... Até porque se a gente faz uma alimentação equilibrada, não tem necessidade de suplementação. A gente está num momento de muita suplementação de vitaminas. Eu vejo muita gente, às vezes, tomando vitamina C. Ah, tomando vitamina C. Por que você está tomando vitamina C? Ah, para não gripar. Não é? Às vezes é para não gripar. A gente só toma aquilo que a gente tem deficiência. Mas, assim, na maioria dos casos, na própria alimentação do dia a dia, a gente já está com um aporte suficiente. A gente consegue ter o aporte de vitamina C, de outras vitaminas, de sais minerais com uma alimentação equilibrada. Então, não tem motivos para a gente estar suplementando ou tomando vitamina C na hora que gripou. Gripou, resfriou, tomar vitamina C, aquilo não vai resolver, porque tem que ser a médio e longo prazo. Você tem uma alimentação saudável, a médio e a longo prazo, você vai melhorar intercorrências de gripes e resfriados, até como outras doenças infecciosas, inflamatórias. Mas não tomar e achar que vai agir agudamente. Prevenção é isso daí. A alimentação saudável, práticas de exercício, uma vida saudável, praticar a vida saudável, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício, pronto. A chance de ter alguma infecção é menor. Ou seja, fazendo tudo isso, a gente consegue chegar no inverno sem tantas intercorrências de doenças infecciosas, inflamatórias nas vias aéreas. Né? Exatamente. Nelson, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui num sábado com a gente, estar esclarecendo todas essas dúvidas da gente. Eu que agradeço, certo, pela oportunidade de estar aqui, tirando a dúvida de todos, certo, batendo esse papo legal, e é isso aí. Queria deixar como recado para todos aqui, em relação a essas infecções das vias aéreas, que a prevenção é essa que a gente falou, realmente, é praticar uma vida saudável, certo? Qualquer queixa, qualquer sintomatologia, procurar o especialista, certo? Não só da minha área, não só da otorrino, mas se for queixa mais pulmonar, procurar o pneumologista, certo? Via aérea superior, procurar o otorrino, ou se for criança, o idoso tem o geriatra, pode passar primeiro o primeiro contato, a criança o pediatra, certo? E saber referenciar, saber para quando é a hora de passar para o outro especialista, exatamente. E a equipe multidisciplinar sempre bem-vinda. Com certeza, eu sou muito a favor disso aí, andar sempre junto com os meus companheiros, os meus colegas. Uma coisa muito importante que eu sempre peço, independente de se tem queixa ou não tem queixa, é a lavagem nasal com soro fisiológico. É classificação, é grau A de evidência para a melhora de sintomatologia das vias aéreas e até para a prevenção, certo? Lave o nariz com soro fisiológico frequentemente, certo? Mesmo sem queixa, e principalmente quem tem queixas, certo? Que isso ajuda na drenagem da secreção, isso ajuda na limpeza do nariz, o ar que você vai respirar vai ser melhor. A higienização, perfeito. Isso, muito certo? bom. Obrigada, Eu agradeço mais uma vez, é isso aí, Ana.
E obrigada a você, mais uma vez, por ter ficado aqui nesse sábado com a gente no Saúde e Bem-Estar. Espero você na próxima semana. Tchau.